O Clube de Regatas Vasco da Gama, um gigante do futebol brasileiro, símbolo de coragem, raça e superação, começou sua história internacional em 1931, quando decidiu enfrentar o desconhecido e levar sua bandeira para a Europa, desafiando gigantes como Barcelona, Celta de Vigo, Benfica e Sporting de Lisboa, numa época em que o futebol brasileiro ainda precisava provar sua força e sua técnica perante o mundo. E o Vasco assumiu esse papel com coragem, determinação e ousadia, preparando-se com treinos exaustivos, logística complexa, uniformes revisados e alimentação planejada, enquanto os jogadores enfrentavam noites de ansiedade, medo do desconhecido, sombras misteriosas nos corredores de São Januário e sussurros estranhos que pareciam acompanhar cada movimento. E no embarque, multidões de torcedores e jornalistas se despediam enquanto o avião cruzava céus desconhecidos, levando o Vasco para sua primeira aventura internacional. E no primeiro confronto, contra o Barcelona, enfrentaram a derrota de 2-3, aprendendo com cada erro, e poucos dias depois, numa revanche histórica, venceram 2-1, mostrando que haviam se adaptado ao estilo europeu. Em seguida, uma vitória avassaladora sobre o Celta de Vigo por 7-1 e 5-0 contra o Benfica, 4-1 diante do Lisbon Select e 6-2 contra a Alvarense, consolidando a força do clube mesmo longe de casa. E cada partida trazia desafios que iam muito além da técnica, com campos desconhecidos, clima adverso, longas viagens entre cidades e hotéis isolados, rumores de mãos invisíveis nos treinos noturnos, sombras que se moviam pelos corredores e ruídos inexplicáveis aumentando a tensão. Alguns jogadores desenvolvendo rituais supersticiosos, enquanto outros recorriam à fé, e alguns apenas ignorando o medo e se concentrando no jogo. Cada viagem era um desafio físico e mental, colocando à prova resistência, coragem e união do grupo. Nos anos seguintes, o Vasco realizou excursões lendárias, visitando dezenas de países, enfrentando jogos históricos contra clubes europeus, sul-americanos e africanos, mantendo vitórias impressionantes, empates memoráveis e derrotas que serviam de aprendizado. Cada jogo sendo uma história de superação, cada treino um teste de resistência, cada viagem uma aventura cheia de mistérios e tensão. Mesmo diante de adversários poderosos, o Vasco demonstrava técnica, garra e força, consolidando seu nome no cenário internacional. E entre os relatos mais sombrios, jogadores contavam que em alguns estádios sentiam presenças estranhas, que as luzes apagavam misteriosamente durante os treinos noturnos, que vozes sussurravam do nada nos corredores de hotéis e que sombras apareciam nos vestiários mesmo com ninguém por perto. Cada lance em campo se transformava em uma batalha contra o desconhecido, e cada vitória era comemorada com emoção redobrada, como se os jogadores tivessem enfrentado não apenas adversários, mas forças invisíveis que testavam sua coragem. Ao longo das décadas, o Vasco acumulou centenas de jogos internacionais, atravessou continentes, venceu campeões europeus e sul-americanos, enfrentou longas viagens e desafios imensuráveis, construindo uma reputação de pioneirismo, coragem e ousadia. Essa história transformou o Vasco em um clube que, muito além das vitórias dentro do campo, tornou-se referência internacional. Torcedores veteranos ainda afirmam que os ecos dessas jornadas históricas rondam antigos estádios, lembrando que a história do Vasco é feita de coragem, desafio, mistério e pioneirismo. Se você gostou dessa narrativa internacional e misteriosa do Vasco, inscreva-se no canal Vasco Além do Campo, ative o sininho e prepare-se, porque ainda existem muitos segredos do gigante da colina que ninguém ousa contar.